Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Boa noite meninas. Boa noite. Tá começando o nosso primeiro episódio desse mês de julho, mês das férias, mês do frio. E aí, meninas, como que tá essa programação de julho? Trabalho. E aí, Ellen Vilela, muito sol nesse mês de julho? Sol particular, né, gente? Eu tô precisando tomar esse sol. Não é? Todo mundo precisa. Eu amei quando você fez o vídeo de chamada da festa junina, que aí realmente ficou muito bonito. E dá aquela sensação mesmo, meu, que delícia, que dá a sensação até de um quentinho. Nossa, acho que eu senti quentinho. Porque eu pensei, tá frio e ela de saia. Ah, mas tá tudo bem. Meu amor, tô bronzeada. Não tem nenhum problema comigo. Muito bom, muito bom. Bom, gente, é isso. Pra você que tá chegando agora, já sabe. Segue, ativa o sininho, deixa o seu like. Pra você conhecer muito mais do nosso trabalho aqui no canal do TPM, a gente tem uma diversidade incrível de conteúdos com empreendedoras, com mulheres de diversos nichos, compartilhando aí ouro com você, que é conhecimento. Agora, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, seguindo, gente, todo o trabalho que a gente tem feito aí desde o mês passado, onde a gente trouxe uma franqueada da Cacau Show contando, trazendo o seu relato de tudo que aconteceu, né? Que a gente tem acompanhado também aqui nas redes sociais. Depois nós trouxemos uma profissional falando sobre gestão de crise, a comunicação numa gestão de crise, também baseado em tudo que a gente tem visto nas redes sociais dentro desse caso. E agora nós vamos conversar com um advogado especialista que tem uma empresa que presta consultoria para franquias e também franqueados. A gente vai falar com o Dr. Lucas Meira, ele que é proprietário da franquia 10. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo bem, pessoal? Dr. Lucas, boa noite. Boa noite. Dr. Lucas tem enfrentado aí muitas polêmicas nas redes sociais após toda a repercussão da Cacau Show, porque as pessoas entenderam de forma ambígua ali que você estava protegendo a Cacau Show. Dr. Lucas, agora é a hora. Conta pra gente, explica e justifica o que aconteceu naquele momento. Olha só, na verdade, assim, eu tenho uma missão, que é defender franqueado. E às vezes o franqueado, ele tá revoltado com a franqueadora dele, e ele vai no ar, ele fala bastante coisa, e eu tô sempre do lado dele para dar o suporte. Se precisar fazer um processo, se precisar notificar, se precisar negociar, eu tô ali. Mas o que aconteceu nesse caso, e eu comecei a temer pelos franqueados, é que eles esqueceram que eles estão dentro do barco, que eles começaram a falar mal sem parar. E aí a venda deles vai cair. Exato. Então, se a situação dele tá ruim, pode piorar. Então eu me posicionei de uma maneira assim, gente, se você é franqueado, fale abertamente, conte sua história, não tem absolutamente nenhum problema. Inclusive, estou aqui para te ajudar. Mas se você não é franqueado, não tome lado, não tome partido, pelo menos nesse momento, para preservar o público consumidor, para não estragar ainda mais o negócio do franqueado. É, porque nesse momento de crise, né, doutor? Exatamente. Porque a gente vê o pessoal indo contra a marca em geral, mas esquece que as lojas, por exemplo, aqui, né? A loja que tem aqui não é do master lá de cima. Não. Tem alguma pessoa que investiu também, né? Exato, Tem uma esse família lado, que investiu, funcionários que dependem das vendas para ter ali sua comissão, seu salário no final do mês. Mas, doutor Lucas, vamos voltar um pouquinho agora, só para entender. Você tem uma experiência vasta com franquias, você foi e é um franqueado, né? Não precisa dizer aqui qual é, se não quiser, mas se quiser, fique confortável, pode dizer, por nós, não tem problema. E aí eu quero que você fale nesta posição de ser um franqueado. Você entende a dor de um franqueado? Olha só, eu entendo a dor. Eu sou franqueado do CNA, eu não tenho absolutamente nenhum problema em falar. CNA é uma franquia maravilhosa. Eu era de uma outra marca antes, essa marca eu prefiro não divulgar, eu fiquei 12 anos com ela. Mas essa marca eu tive alguns problemas. É uma marca antiga, tem mais de 60 anos, fez um trabalho maravilhoso no franchising brasileiro até um determinado momento, e aí ela se perdeu. É gestão.
Uhum. né? É um problema de gestão. Ela foi perdendo um pouquinho de transparência. E aí o franqueado sente. E como franqueado, o que eu posso falar para vocês? É assim, ó. Bom, primeiro, só para complementar aquela questão da Cacau Show, o perfil do franqueado brasileiro, o médio, né, a média, é aquela pessoa que pega todas as economias dele ou dela e investe tudo, aquela moedinha inteira naquele negócio, na esperança de mudar de vida. Esse é o perfil médio dos franqueados brasileiros. É claro que a gente tem pessoas que são mega investidores, que entram no ramo do franchising também, mas a regra geral é essa, aquela pessoa que pega todas as suas economias e compra uma franquia porque acredita que a franquia vai trazer segurança É a para o negócio. compra de um sonho, né? Sim. É a compra do sonho. A pessoa quer empreender e ela acredita assim, ó, a franquia me traz confiança para eu empreender. Então eu vou comprar uma franquia. E como franqueado, a gente tem uma necessidade, acho que como pessoa, né? A gente tem uma necessidade de sentir pertencente ao grupo. Sim. Então, as redes de franquia, elas precisam entender isso. Eu acho que eu até fugi um pouquinho da pergunta, né? Mas elas precisam entender isso e precisam ter transparência, comunicação aberta com o seu franqueado, para o franqueado sentir que ele pertence àquele lugar. E se ele sente pertencente, ele vai passar os primeiros meses do investimento, que são mais difíceis, ele vai passar sem reclamar, sem brigar. Agora, se ele entra numa franquia na expectativa de ter um suporte, entra e não tem nada, não tem suporte, não tem marketing, fornecimento é ruim, nos primeiros meses ele já quer desistir. Mas é isso, eu sou um franqueado extremamente satisfeito com o CNA. O CNA é extremamente transparente, muito legal, recomendo, inclusive. Eu acho que esse ponto também é bem importante a gente ressaltar aqui, que existem franquias e franquias, existem modelos de negócios, modelos operacionais e versus modelos operacionais. Quantos tipos de negócios a gente já recebeu aqui no nosso microfone? Quantos modelos, né, de franqueados, de perfil de franqueados a gente já entrevistou, de negócios diversos. E é perceptível, a gente entende. É claro que uma frustração que gerou esse efeito manada, porque encontrou ali outros que também estavam passando por esse sentimento e por isso, né, todo o burburinho, é claro que a gente entende que de fato existe. Né? Não foi um caso isolado, foi um caso fato que existe. Agora, existem também os casos isolados em diversas tantas outras franquias, que daí a gente fica com aquela percepção. A pessoa ela não tem o perfil. Ela não podia ter feito esse tipo de investimento. Ela não podia ter... foi mal orientada. Sim. E aí, doutor, fica a minha pergunta agora aqui para você também. Existe um profissional no processo ali de franquia que avalia o perfil pessoal da pessoa? Porque eu avaliar financeiramente, eu sei que existe um processo gigante. Mas e avaliar essa pessoa? Ela tem jogo de cintura para empreender? Ela tem jogo de cintura, né, para ter um negócio. Para contratar, para lidar com o problema, para ser resiliente, porque é um negócio. Ainda que venha um modelo mais redondo, com o processo que a gente imagina que possa ter, as coisas acontecem fora do planejado. Os públicos todos os também negócios são diferentes, né? A gente vê aqui de cidade mesmo, Pindo e Taubaté, que é colado uma na outra, o perfil de consumidor completamente diferente. Exato. O cenário muda muito, né? A gente tá falando aí, às vezes, a empresa ela precisa estar aberta para entender qual é o público de cada cidade antes mesmo de sentar e conversar com a pessoa que quer adquirir a franquia, E como rapidamente trazer uma solução. Sim. Conta, doutor. Qual a sua opinião? Vamos lá. Bom, você comentou uma coisa muito interessante, né? Dentro da franquia a gente percebe vários perfis. Isso acontece em todas as redes. Inclusive naquela que gerou toda a polêmica. Até falei para vocês, eu nunca tinha tido um hater. De repente eu tenho um hater na internet, é um absurdo. Mesmo na Cacau Show, por exemplo, a gente tem vários franqueados que ainda estão satisfeitos. Eu recebo todos os dias comentários de franqueados e tenho clientes franqueados que estão satisfeitos. Entenderam melhor o negócio. É um erro de perfil, talvez? Não sei, porque no caso da Cacau Show, talvez a gente tenha erros maiores, sistêmicos na rede nesse momento, na gestão da rede. Sim. Mas isso acontece em todas as redes. E por que isso acontece? É a ganância de vender franquia. Então, assim, a gente deveria ter em todas as franquias uma pessoa na expansão para analisar o perfil do franqueado.
Isso hoje só acontece nas boas marcas. E uma coisa que é interessantíssima é assim, as boas marcas, elas mantêm a expansão internamente. A expansão é próxima da diretoria, está dentro da franquia. A expansão justamente para não ter tantos erros com o perfil. Porque mesmo você tendo esse cuidado, você ainda vai errar. Agora, quando a expansão está fora da rede, está numa empresa terceirizada, numa aceleradora, a situação é ainda pior. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma franquia de hamburgueria, que a franquia era de Santa Catarina. Eu não vou falar a cidade, porque senão o dono vai saber até que eu estou falando da marca dele. Tá bom. Essa franquia já não existe mais. Ela durou 5 anos. 5 anos. O que aconteceu? A primeira unidade que ele vendeu foi Santos. Então, como é que ele pode ter a sede, a matriz em Santa Catarina, quase falei a cidade, e ele vender a primeira em Santos? Não tem logística nenhuma para você entregar a carne, para você entregar o pão, para você entregar. Você não consegue, com um franqueado, você não consegue pagar nem o salário do consultor e nem a passagem dele de avião para chegar até aquele franqueado e dar um suporte. Não há nenhum planejamento. Zero. Mas por quê? Aceleradora. A aceleradora não está nem aí. Não estou falando de todas, tem algumas que são bacanas. A gente tem que tomar esse cuidado. É aí onde o pessoal me mata lá no Instagram. Eu vou tomar esse cuidado, porque eu também não posso falar mal de todas, porque deve ter alguma que faz um bom trabalho. Mas esse é o perigo. Então, esse detalhe da expansão precisa ser muito bem feito. Muito bem feito. Até eu já ouvi, né, alguns comentários que antes mesmo de você criar, claro que tem exceções, né? Antes de você criar uma franquia, né, para que você tenha algumas lojas próprias, exatamente para que você tenha verba para se precisar, no caso, se a primeira franquia for muito longe, você precisar levar produto, materiais para esse lugar. Você ter uma verba, você ter de onde tirar, porque na verdade vai continuar sendo um investimento, né? Até você vender outras. Mas tem algumas que são mais estudadas e já se programam para que isso não aconteça, né? E aí valida método e processo também, né? Sim. Eu tive uma reunião essa semana. E tem verba, né? Para investimento. Perdão, tive uma reunião semana passada, que é com um cliente que está modelando o seu negócio para franquia. Fica em São Paulo. E aí, ele comentou comigo. Eu falei, como que você pensa a sua expansão? E na hora ele falou assim, eu primeiro preciso ter 3 unidades. Enquanto eu não tiver as minhas 3 unidades com formatos e públicos diferentes, eu não vou passar para outro. Eu falei, gente, que segurança que ele já me passou. Não é? Isso é um caminho. A gente tem que entender o que é uma franquia. Porque, assim, tem toda a história, acho que a história ficou muito comprida, mas, assim, vamos lá. Quando eu falo de franquia, de contrato de franquia, eu estou falando de uma junção de vários contratos em um só. Então, eu preciso entender todos esses contratos antes de franquear o meu negócio. Então, o primeiro contrato que eu tenho é uma marca que eu vou emprestar, que eu vou licenciar. Então, eu tenho um contrato de licenciamento de marca. Eu também tenho um contrato que é um contrato de know-how. Ou seja, eu tenho que ter um conhecimento daquele negócio para poder prestar um serviço para o meu franqueado de entrega desse know-how. Depois eu tenho, às vezes, um de marketing, às vezes a gente tem de fornecimento, assistência técnica. Eu, particularmente, divido em vários. Divido em management, engineering, que são, por exemplo, a parte de arquitetura, os processos, etc. Mas, se eu não tenho know-how, como é que eu posso firmar com alguém um contrato de entrega de know-how? Mas eu não tenho know-how. Então, o importante é que a franqueadora ela tenha esse know-how antes dela começar a franquear. Precisa pilotar com 1, 2, 3, 4? Na verdade, não. Na verdade, a pessoa pode ter o know-how já tão consolidado que se ela fizer um bom plano de expansão, fazer um projetinho em caracol, começar com pessoas mais próximas. A gente tem um caso desse. A gente tem o caso da Chiquinho. Vocês já conhecem a Chiquinho Sorvetes? Tem aqui. Sim, tem aqui. Olha só, a Chiquinho Sorvetes, eu advogava para o banco, né? E aí e ele estava explodindo de loja. E eu já tinha alguns clientes de franquia na época, né? E eu parava nas Chiquinhos e falava, gente, como é que eu faço para abrir um negócio desse? E eu não sei exatamente a quantidade de lojas que ele teve antes de abrir para o público, mas salvo engano,
eram mais de 200 lojas, só com conhecidos, parentes, pessoas próximas, antes dele falar, agora eu tô pronto para franquear o negócio. E explodiu, deu super certo. Ele ficou seguro? Mas, ficou seguro. Mas ele não, mas precisa disso? Não necessariamente. Por exemplo, às vezes a gente tem um profissional que vem de uma área, ele tem muito conhecimento, ele tem o know-how. Então ele consegue entregar aquele know-how. O que ele precisa, o que o franqueador brasileiro precisa, e isso é o que está faltando para muitas franquias brasileiras, ele precisa ter humildade. Ele precisa ter humildade para ouvir o franqueado dele e aprender, criar os processos junto com o franqueado dele. Porque quando a gente vê essas formatadoras de franquia, eu formato franquia também, mas eu não faço isso. Quando a gente vê essas formatadoras de franquia, elas vêm com aquele processo padrão. Você tem uma franquia de esmalteria, você tem uma franquia de sorvete, você tem uma franquia de odontologia. Aí você vai ver o manual das três, é o mesmo. É um copia e cola. O cara usou, e eu não estou brincando, é exatamente assim, é o mesmo contrato, é a mesma circular de oferta, só com as adaptações, é o mesmo manual. E aí ele tenta impor para o franqueado um processo que ele mesmo não conseguiria cumprir se ele fosse o franqueador, entendeu? Sim. E aí na hora que o franqueado tenta falar, olha, eu não estou conseguindo, não dá certo isso daqui, aí falta humildade em muitos deles para falar, não, realmente, a gente tem que construir isso junto. Para ouvir a dor, né, do franqueado e reformular ali, né? Senão, como que você vai tê-los? Acho que isso é tão delicado pensar nisso, né? Ele formatou um documento que ele idealizou o processo ideal, mas a própria dele não vive aquilo. Poxa, isso... Sim. Olha, isso é tão comum. Hoje eu atendi um cliente de uma franquia de sorveteria. Aí ele entrou em contato com a gente e tal, falou assim, eu tô indo mal, eu não tô conseguindo performar. E um dos trabalhos que a gente faz é puxar a capivara da franqueadora. Quando a gente puxou a capivara da franqueadora, eles estão no 3º CNPJ e os outros 2 antigos, e já esse 3º, totalmente endividados. Execução fiscal, processo trabalhista, e está vendendo franquia. Como é que uma pessoa dessa, que não está conseguindo gerir o próprio negócio, está falando que vai entregar know-how para alguém? E aí o franqueado está segurando o negócio dele com dívida em banco. Bom, a gente acaba falando isso e aí assusta mais ainda, né? E aí começa a quem, de repente, tá sonhando, idealizando ter uma franquia ou namorando já alguma muito específica, fica com aquela sensação, acho que é melhor não. Não é pra mim. Mas tem o outro lado, né, Dr. Lucas? Quero que você traga pra gente a realidade de franqueados que têm sucesso, de franqueados que são realmente pessoas que tiveram sucesso com seu investimento, que virou como modelo de negócio, ter franquias diversas, para que as pessoas entendam que sim, o negócio funciona e pode ser, sim, de sucesso e rentável. Bom, você está 100% correto. A gente tem muita franquia boa. Ainda existe muita franquia boa. Eu acho que das mais de 3.500 marcas que existem, eu acho que tem muito mais franquias boas do que ruins. A gente só precisa saber selecionar. Primeiro ponto, tem que saber selecionar. Tem que fazer o dever de casa, tem que consultar tudo, tem que levantar tudo antes de comprar a franquia. Segundo ponto, tem que conversar com o franqueado. Você vai receber, quando você compra uma franquia, você recebe um documento que chama Circular de Oferta de Franquia, a famosa COF. Essa COF tem uma lei que determina o que tem que constar nessa COF, a Lei 13966, de 2019. Então, tem uma lei que está falando o que tem que constar, e nada ali é à toa. Ali, um dos primeiros itens é o histórico da franqueadora. Posso contar um caso? Pode. Contar. A gente adora. Eu tive um cliente há uns 5, 6 anos. Ele apareceu aqui e falou assim, doutor, comprei uma franquia de hamburgueria e tô indo mal, a situação é essa, tal. Eu falei, tá bom, traz a documentação. Ele me trouxe a COF. O histórico da COF estava escrito assim, fulano, acabou de chegar dos Estados Unidos, eu não vou falar os nomes, tá? Acabou de chegar dos Estados Unidos, estava com dinheiro no bolso e tinha bastante experiência empresarial. Eu tô resumindo da minha maneira, mas era isso que estava escrito. Encontrou o amigo dele, Beltrano, e juntos foram na casa do X para comer um hambúrguer que ele mesmo fazia. Eles comeram, e tinha essa frase, eles comeram um hambúrguer
falaram, esse hambúrguer é muito bom, isso precisa ser uma franquia. E acabava o histórico ali. O histórico da franqueadora terminava ali. Aí na hora que eu olhei o histórico, eu falei assim, amigo, como é que você comprou uma franquia dessa? Porque ele te contou, naquele histórico ele te contou que ele não sabe nada de negócio. Ele te contou que ele nunca teve uma hamburgueria. Ele te contou que ele nunca teve um restaurante. Ele te contou que ele nunca trabalhou com garçom, com entregador, com motoqueiro de entrega, com iFood. Ele te contou tudo ali naquele negócio. E ainda assim você foi lá e comprou. Então, claro, não briguei com o cliente dessa maneira, mas é óbvio que aquela franquia quebrou. É uma franquia, a gente tem uma média dessas franquias ruins, que é a média de 5 anos. Elas nascem, crescem e morrem em 5 anos. Essa, por exemplo, quase desapareceu. Ela chegou a 23, 24 unidades, hoje ela tem 3 unidades, essa rede. E hoje, esses proprietários aprenderam. Então, eles estão começando a reestruturar a franquia deles, que é muito legal. Então, vem aí uma próxima releitura, o rebrand. Sim. Então, o que acontece? Você precisa fazer esse dever de casa na hora de comprar a franquia para você escolher uma franquia boa. Quando eu saí da marca antiga que eu estava, eu entrei no CNA. O CNA tem um presidente, um CEO chamado Décio. Um dos caras mais incríveis que eu já conheci no mundo do franchising na minha vida. E eu conheço muita gente. Eu entrei na primeira reunião do CNA e tinha lá uns 460 franqueados na reunião online no Zoom. E o microfone era aberto para qualquer um falar o que quisesse. Então, só aí você já vê, tipo assim, a transparência. E no meio do negócio, eles estavam apresentando uma nova campanha de marketing, e aí um franqueado de uma cidade bem pequenininha em Rio Grande do Sul, ele pediu para falar, aí liberaram lá para ele falou assim, eu não gostei da campanha, porque eu não vendo assim, eu vendo o meu curso dessa maneira. E aí o CEO falou, alguém mais aqui vende assim? E aí tinha uns 10. Então você imagina, são 700 escolas do CNA, tinha 400 e poucos franqueados reunidos naquela reunião do Zoom, e uns 10 falaram, a gente também vende assim. Esse CEO falou assim, o pessoal do marketing está aqui? Estamos. Gente, vamos criar então uma segunda campanha, mantém a arte, mantém tudo igual, só muda a forma da venda para quem quiser faz o download desse outro modelo para vender dessa maneira como eles vendem naqueles lugares. Uau. Então assim, tem franquia boa? Tem. Tem. Tem um monte de franquia boa, tem muita gente que é apaixonada pelo negócio que elas desenvolveram. E se sente pertencente mesmo, família, sim, né? E essas franquias são espetaculares. Espetaculares. Então a gente tem várias franquias espetaculares. O CNA é uma, o Boticário. Eu já tive cliente do Boticário, tá? Para brigar contra o Boticário. Mas o Boticário é espetacular. Tanto é que se você quiser ser franqueado do Boticário, você não vai conseguir. É impossível, quase. Na nossa cidade não mesmo. Já temos. Mas é uma franquia espetacular. A Casa do Construtor, uma franquia espetacular. O Chiquinho, uma boa franquia. Milk Moo, uma boa franquia. Mas tem um pessoal lá que mostra um monte de loja fechada. Sempre vai ter. Eu ia perguntar isso agora, assim, né? Dentro de todos os segmentos de franquia que você já trabalhou, que você atende aí franqueados, qual é o nicho que você sente que é mais bem sucedido? A gente está falando de serviços, de ensino, de beleza, de comida, alimentação, de alimentação. Dentro destes segmentos, o que você fala assim, olha, 90% é sucesso? É difícil. Difícil. Até porque é difícil dizer assim, por exemplo, 90%, porque eu não teria essa informação, né? Mas eu tenho uma regra para mim, que eu levo ela para mim, como uma regra. Quando eu vou investir em alguma coisa, para mim essa é a regra. Eu, particularmente, eu gosto de franquia. A gente tem, a grosso modo, eu classifico as franquias em 3 tipos. As franquias de produto, as franquias de serviço e as franquias mistas. Então, por exemplo, a franquia de produto, Cacau Show, Boticário. Deu branco agora, mas tem várias aí. Eu ia falar uma. Só vou das próximas. Eu ia falar uma que eu gosto, mas fugiu. Eu já tive vários clientes também, mas é uma franquia legal. L'Occitane. Então, é uma franquia que você tem um produto. Você tem um público já cativo, ele gosta daquele produto, então é aquilo ali.
e você tem muito pouco esforço para fazer marketing, porque você abriu uma franquia de produto, as pessoas que conhecem o produto já vão até você. Vídeo sucesso da, como é que chama? A blogueira super famosa? Ah, Virgínia. É Virgínia. Eu esqueço o nome dela, mas a loja eu não esqueço. Vídeo sucesso da WePink. Sim. Então, assim, você vai no dia das mães, tinha fila nas lojas da WePink para você comprar. Então, a marca já tem uma boa representação. Então, assim, as franquias de produto, elas têm essa característica. Elas são, por natureza, mais seguras, mas bem mais seguras. As franquias de serviço, elas são franquias que o franqueador precisa ter uma dedicação, uma entrega muito maior. Muito maior. Porque você não tem exclusividade. Então, para você manter o seu franqueado cativo, tem que ter aquele sentimento de pertencimento. Você tem que estar muito próximo do seu franqueado. Então, aí a gente inclui a de odontologia, as franquias de estética. De modo geral. E acertar muito no operacional, né? Que é uma dor, independente de franquia ou não, quem tem um negócio e contrata, acertar o operacional. E acertar o operacional da franquia, que tem que seguir, né, normas e regras, é difícil. Manter o Rebolation ali constantemente. Olha, mas assim, tem tantas de serviço que são boas. Mas o que você percebe é o perfil da gestora ou do gestor. O franqueador, sabe? Do dono, ou do CEO, ou da CEO. Quando você percebe aquele perfil transparente, claro, próximo, que pega na mão, que vai junto, que sente a dor do franqueado, você vê que a coisa funciona em qualquer, pode ser de produto, pode ser de serviço. As mistas eu classifico como, por exemplo, o CNA. O material é produzido pela franqueadora e o franqueado entrega um serviço acessório àquele material. Na verdade, o material é acessório ao serviço, mas então o aluno recebe material da franqueadora, essa é a remuneração da franqueadora, e o franqueado coloca o curso dele, a gestão dele. Então, o franqueado ele tem liberdade para contratar professor no preço que ele precisa contratar, ele tem liberdade para fazer o que ele precisa fazer. Essas franquias, eu conheço muitos franqueados de escolas, tá? De vários tipos de escola, inclusive curso de estética, curso de tudo que você pode imaginar. Essas franquias chegam a 33% de margem de lucro. Lucro operacional, tá? Então, às vezes a pessoa acaba fazendo investimento, é importante separar o lucro operacional, mas ela chega a 33% de lucro, porque é um negócio rentável. Então, o serviço é um bom negócio também, mas o franqueador precisa dar a mão para o franqueado muito mais próximo. Enquanto na franquia de produto, ela tem uma segurança maior, por quê? Porque o franqueado não vai comprar aquele produto em outro lugar, ele só vai comprar da franqueadora. E o consumidor, via de regra, não poderia encontrar aquele produto também em outros lugares, a não ser na loja do franqueado. São tantas questões, né, que a gente pensa aqui, tantos questionamentos, porque, primeiro, por ter levantado toda essa polêmica, mas segundo, por a gente acabar pensando e lembrando aqui de pessoas próximas a nós que são franqueadas, que vivem, né, de fato, o negócio. E sim, eu vejo que a gente é rodeado de franquias muito bem-sucedidas, inclusive na nossa região aqui, né, em Taubaté, a gente tem marcas que são franqueadas para o Brasil todo, que são da nossa cidade, não são uma, são duas, são três, são várias. E a gente acaba falando, né? A proximidade que a gente tem de conhecer os donos gera pra gente uma percepção X. Mas existem inúmeras franquias que você não tem ideia de quem idealizou, de quem criou, de quem tá por trás. E para algumas isso também não faz nenhuma diferença. É só mesmo a questão, né? Pra quem tá por trás ali, de querer entender a cabeça de quem criou, o movimento de quem criou e o propósito, né? Porque daí você se alinha. Como você disse, né, doutor? É muito importante quando a pessoa que desenvolveu está muito à frente de poder trabalhar o comercial da venda das próximas unidades. E aí é onde eu até penso, assim, que seria a minha realidade. Eu, idealizando uma franquia, eu iria fazer questão de conhecer quem vai ser um franqueado, quem vai trabalhar a minha marca, né? Tá levando o seu nome, né? Tá levando o nome. E para que o sucesso do negócio se mantenha. Porque tem que ter a sinergia, tem que ter o perfil, tem que entender, né,
cultura do negócio, Sim. que aí também tem que estar muito claro. E essa missão não é uma missão que você senta, passou um manual. É uma missão que tem que ser trabalhado constante. Como a gente até falou no episódio anterior, como a gente também se modifica, os nossos negócios se modificam, a transição e a modificação, ela tem que ser percebida, ela tem que ser comunicada. E talvez, né, a gente possa até entender isso da polêmica que aconteceu, que é uma demanda gigante. Pô, né? Quantos franqueados? 4.300 franqueados. 4.300 pessoas, famílias, realidades, estilo de pensar, estilo de viver. Como que você mantém uma cultura de uma ideia se você não estiver constantemente ali com 4.300 pessoas? E ter a escuta, né? Igual ele compartilhou da questão do CNA, né? De entender que o que eles estavam oferecendo... Ajustar a diferença. Não cabia dentro da realidade daqueles franqueados e foi lá e ajustou e tá tudo bem. Desde que tá vendendo, tá dando certo, é isso. Até porque, por exemplo, imagina, né? Uma sorveteria, um açaí lá no sul agora, por exemplo... Como vende? Exatamente, é muito diferente de lá no Pernambuco, em Manaus. O marketing ele tem que ser outro e você precisa ouvir se está funcionando ou não. Ou, né, na Coffee, eu não sei se seria o caso, colocar que ele poderia fazer o marketing dele. Porque eu já ouvi um outro podcast falando que antes era tudo centralizado em um Instagram só e o marketing só eles faziam. E aí eles testaram, né, com os franqueados para cada um ter a sua página e eles foram monitorados durante muito tempo para ver se eles estavam seguindo todas as regras, para não cada um postar uma coisa e, na verdade, né, trazer uma outra imagem para a marca. E antes de de deixar eles fazer, né? Então, às vezes, tem que estar tudo muito alinhado, né? O que a gente percebe depois das redes sociais é que, assim, as franquias que estão indo muito bem... A gente tem as franquias de serviço, as franquias de produto. As franquias de produto, elas conseguem uniformizar muito mais o marketing delas. Muito mais fácil você fazer isso quando você tem um produto para ser comercializado na sua rede. Agora, quando você fala de uma franquia de serviço ou uma franquia mista, a gente percebe que os grandes franqueadores, eles estão percebendo que é necessário ter uma certa flexibilidade para o franqueado trabalhar na mídia social localmente. Então, você tem, às vezes, geralmente, nessas franquias que são mais estruturadas, você tem os guidelines, né? Então, olha, essa aqui é a sua linha mestre. Então, você não pode passar para cá nem para cá, mas dentro disso daqui, fique à vontade, produza conteúdos. Porque o Instagram hoje, ele representa o que o outdoor e os panfletos já representou no passado. Sim. Então, você precisa ter essa flexibilidade. E uma coisa importante é que hoje as pessoas ainda compram marca, mas elas compram muito a pessoa do franqueado, a relação que ela tem. Então, o franqueado ele precisa ir lá, ele precisa se expor, ele precisa fazer conteúdo digital, ele precisa dar a cara dele ali para aquele negócio. Mas aí, assim, eu acho que é um desafio. Sobre a Cacau Show, as pessoas querem me matar. As pessoas querem me matar, mas assim, é difícil eu falar só mal, porque tem um monte de franqueado insatisfeito, e eu entendo. E assim, tem franqueados insatisfeitos em todas as redes. Mas vamos estudar a história do fundador. Eu acho que nos tempos para cá é que ele perdeu um pouco o jeito, talvez, de se relacionar com seus franqueados, e eles não sentem mais pertencentes à rede, uma parcela deles. Né? Não é uma coisa absoluta, mas acho que uma parcela deles não sente. Mas acho que quando a gente olha a história dele, a gente percebe que o sucesso é justamente por isso. Porque ele fez uma coisa que ele tinha uma paixão, que ele vinha desde antes de ter a Cacau Show, ele vinha trabalhando com trufa, lá tem a história do carro, não sei se vocês conhecem essa história. Sim. Depois, ele dava a cara dele a tapa. Então, ele estava nos programas, ele estava em YouTube, ele estava em Instagram, ele expunha a família dele, a filha dele, ele expunha a imagem dele. Então, você vê que essa relação pessoal é importante hoje em dia, inclusive para o franqueado, em nível de franqueado, é importante que ele se exponha também para criar a conexão com o público consumidor. É o que a gente fala também até nas redes sociais, né? O quanto a gente humaniza a nossa marca. Sim. Bom, a gente vai para um rápido comercial, doutor, e daqui um minutinho a gente continua o nosso papo, que tá muito bom. Program. Moda feminina plus size.
tamanhos 42 ao 54. Acesse www.programmoda.com.br. Natura Ecos e Nespresso se unem em uma parceria de circularidade inédita. Agora, as embalagens da polpa hidratante para as mãos de Ecos Castanha são feitas a partir da reciclagem das cápsulas Nespresso. Quando disserem que mudar o mundo está na sua mão, acredite, está na sua mão. Está também na mão de quem coleta as cápsulas, de quem recicla o alumínio, de todo mundo que transforma. Para você, mais prazer e bem-estar. Para todos nós, um mundo mais sustentável. Essa emoção que desde criança até hoje eu vivo e sinto a energia. É como se a vida fosse um poema, junta família, pipoca, cinema, um presente que faz toda a magia. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. Taubaté Shopping, há 35 anos no coração da cidade. Hoje eu venho contar para você sobre a nova marca Top Center, que não é mais sobre movimento, mas sim sobre conexão. Não é sobre vendas, vendas é uma consequência, mas é sobre essência, tecnologia e conectar você à experiência Top Center. Nosso conceito é esse, é transformar, conectar e entreter você nessa nova era da Top Center. Seja bem-vindo à nova era Top Center e este é só o começo. Uma a cada 31 crianças podem estar no espectro autista. No Brasil, isso representa milhões de futuros que merecem atenção especializada. A Somos Singular guia esse desenvolvimento com planos terapêuticos individuais, usando a ciência ABA para aprimorar comunicação, interação social e aprendizado. O resultado, autonomia no dia a dia e um futuro com mais independência e realizações. Vem ser singular, aqui você é único. A organização financeira é um ato de empoderamento. Saber quanto entra, quanto sai e o quanto pode ser reinvestido na sua empresa te ajuda a tomar decisões importantes e a alcançar seus objetivos. E aqui vão algumas dicas práticas. Separe as finanças do seu negócio da sua pessoa física. Tenha uma planilha de controle ou um sistema que seja fácil para que você consiga enxergar as informações. Defina um prolabore, mesmo que seja simbólico no início. Cuidar das finanças é cuidar do seu sonho. Para mais dicas, siga com o Planner nas redes sociais. De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. Estamos de volta e para você que está nos acompanhando, você já seguiu, já ativou o sininho? Então segue o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha. Deu até branco aqui, gente. Porque é muito importante para o nosso trabalho. E também, claro, acompanhe a gente nas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto, lá no Instagram, para você conferir aí toda a nossa agenda, todo o conteúdo e os cortes com insights valiosos para você que empreende. Agora a gente vai abrir o nosso recebido aqui da Top Center. Tem um recadinho do Will, gente. Quando melhores. O presente já tem a cara da Top Center, não tem como não lembrar da gente. O que é, gente? Copo personalizado, Stanley e carregador que a gente ama. Inclusive, vou falar desse cabo aqui, até a Ellen notou, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores que ele é bem adaptável. Além de ser aquele cabo reforçado pra gente usar no carro. Não sei você, gente, mas o carro é onde o meu cabinho sempre trinca. Ah, sim. Não é?
Por que será? Porque tá fazendo o que não deve, mexendo no celular de adolescente. Mas enfim, esse cabo ele é mais flexível. Então ele dá aquela segurança pra gente maior, né? De poder mexer e ele não vai quebrar. E o legal é que ele vem com as ponteiras de imã totalmente adaptado. Então isso é ótimo. Você pode usar para iPhone, para Samsung, para o que você precisar aí no seu carro. E também recebemos mais um copo Stanley daquele pequenino, que a gente gosta muito. Um chazinho, café ou chocolate quente. É, chocolate quente, que delícia. Doutor, o seu vai pelo correio, tá? Vamos mandar a Top Center aí pra você. E pra você que tá nos acompanhando, que é aqui da nossa região, Top Center está no Shopping Pátio Pinda, na cidade de Pindamonhangaba, e também no centro, na Rua dos Andradas, tá? Então, 2 unidades em Pindamonhangaba, no centro e no shopping. E tem novidade chegando. Pra você que segue a Top Center, corre lá, @Top Center Pátio Pinda, @Top Center Centro Pinda. Segue os 2 perfis pra você conferir o que o senhor William Barbosa, proprietário da Top Center, está preparando. Ele fez um vídeo, gente, que deu uma repercussão muito legal, que foi fazendo um parkour na Avenida do Povo, em Taubaté. O que será que isso quer dizer? O que será? O que será que será? Do Will. Vem aí. Vem aí, em breve vocês irão saber, mas pra isso tem que seguir a Top Center, tá bom? Sim. E lembrando, gente, férias também precisa do quê? De muita conexão para as crianças, conectar a criançada no eletrônico ali, claro, com sabedoria, e tudo a Top Center oferece. Mas além dos filhos conectados, a Top Center tem agora os livros de colorir. Não só o Bob Goods, mas uma infinidade. E as canetinhas maravilhosas. Eu vi lá que tem conjunto de 36 cores, 48. Incrível! Corre na Top Center para garantir umas férias. Falei correto, gente? Garantir as férias, na verdade. As férias mais animadas para os seus pequenos, com eletrônicos de qualidade. Tem videogames, minigames ou você garantir aí o Bob Goods das férias. Eu comprei o Bob Goods dias quentes e dias frios pra pintar nas férias. Eu vi que tem tema. Tem tema. Na verdade, eu não sabia. Vamos abrir a pauta do Bob Goods aqui. Eu não sabia. O Bob Goods genérico não tem tema. O original, ele vem com o nomezinho ali embaixo. Então, não aceito imitações. Brincadeira. Não. Bom, enfim, compra o Bob Goods que você quiser, gente. Imprime na impressora aí da sua casa e vai colorir, que essa que é a intenção. Sai das telas e vai colorir. Cara, eu não tô assim, não tô entendendo que você não tá fazendo, né? Um Bob Goods? É igual o último episódio nosso, mais os nãos do que os sims que a gente fala. Então tá colorindo? Não entrei na trend. A gente precisa ter um Bob Goods com Sabe estilo. Que eu tenho lá em casa? Eu tenho o Jardim Secreto, o Oceano. Esses é o antigo, tem que atualizar. Mas eu gosto desses. Eu tenho o Jardim Secreto, eu tenho o Oceano, eu tenho as mandalas, tenho todos. Porque eu sou da galera antes da pandemia, que já pintava. Sim. Então. Exatamente. Sou raiz. Eu sou raiz. Com lápis de cor, giz pastel. Exatamente. Pintar de canetinha pra mim foi quebrar um paradigma, gente. Porque nunca que se pintava de canetinha. Sim. Qual era... o que a gente recebia de educação? Doutor, não sei se era dessa época. Não, a cara do doutor pra gente tá assim, meu Deus. Que falta é essa? Mas vamos lá. Canetinha. A minha geração cresceu que canetinha é só pra contornar. Sim. Não se pinta de canetinha. E aí vem essa galera agora e... Mas o papel é diferente, né? Sim, a canetinha é diferente também. É uma canetinha mas daí, você já ouviu Mas agora? quebrou um paradigma aqui. E daí a minha filha me ensinou. Ela falou, mãe, não é assim que pinta de canetinha. Você tá pintando errado. Eu falei, mas você lembra daquelas pastas que a gente abria assim, ó, gigantesca? Lembro. Era da minha, dos meus... estojo. Estojão, era o estojão. A gente pintava com aquilo, que era umas pequenininhas assim, ó. Eu não pintava de canetinha. Eu só usava canetinha pra contornar. Entendeu? Eu pintava de lápis de cor, você pintava errado. Você já tava na frente, ó. Já. Já tava na frente. Menos luz. Fechamos a lacuna. Voltamos, doutor. Limbo. Eu não posso falar nada. Eu sempre pinto com a minha filha. Então, é uma delícia. Você sabe que o não original, ele tem uns que vêm até com uma folha de plástico, que é justamente para não sujar a folha de baixo. Isso! Tem uma técnica, viu? Mas eu tô pra comprar, mas é que eu tô tão assim, em ler livro, que eu não quero me dispersar, nem com série nos finais de semana, né? Nas horas vagas. Eu tô assim, livro. Tá no foco da leitura.
Continue, tá bom, tá bom, tá valendo Tá bom também, também. né? Doutor, continuando. Se Bob Goods fosse uma franquia, qual seria a dor desse franqueador? As imitações. As imitações. Que pergunta, que filósofa. Muito difícil franquear um produto desse, né? Ai, ai. E o pior é que a gente recebeu, né, Eu falo que vou fechar a pauta e continuo. A gente recebeu a informação de que, né, na Bienal do Livro, na Feira do Livro, os livros mais vendidos são os livros de colorir. E aí gerou uma polêmica. Livro de colorir pode entrar no hall dos livros mais vendidos? Não, né? Não. Tati Iaconelli, no Autoridade, tem essa pauta. Vocês correm lá pra conferir, que é ela que traz aqui conteúdo sobre leitura pra gente. Mas, voltando. Doutor, eu acho que quando a gente tá falando aqui sobre dor de franqueado e dor de franqueador, são dores diferentes. Vamos agora pro franqueador. Eu sei que você tem muito mais experiência defendendo os franqueados. Mas o franqueador também tem dores. O franqueador também passa por dificuldades com seus franqueados, seja por uma má escolha ali de filtrar, mas também de entender que tem franqueado que faz algumas coisas de má fé e acaba prejudicando a marca. E quando isso acontece, qual é o procedimento? Vamos lá. A gente precisa primeiro categorizar o franqueador. Tem um franqueador que realmente está ali para o bom franqueador. Esse franqueador, é justo a gente estudar a dor dele, porque a dor dele é honesta, é sincera. Sim. O franqueador que está ali só para vender franquia, até antes do intervalo eu ia falar justamente sobre isso. Tem franqueador que o negócio dele é tão pouco rentável que o negócio dele passa a ser vender franquia. Esse é o negócio. Esse é o negócio dele, vender franquia. E tanto faz se você sai dali 3 meses, 1 ano, 2 anos, tanto faz, vou vender outra. Então, esse franqueador, a dor dele é difícil a gente analisar, porque a dor dele não é compatível com a expectativa do franqueado. Certo. Agora, o bom franqueador, que quer fazer um negócio legal, que quer fazer a marca dele difundir, mesmo que no futuro ele venda a marca, mas que ele queira fazer a coisa certa, sabe? Entregar know-how para o franqueado. Ele tem várias dores, e a gente tem muito franqueado de má fé. Do mesmo jeito que a gente tem que ter cuidado na hora de comprar uma franquia, o franqueador tem que ter cuidado na hora de selecionar o franqueado. Sim. Uma das dores que a gente vê muito, mas muito, é a evolução. Vocês falaram aí, eu achei muito legal. A gente vai mudando. A gente muda, a nossa empresa também muda. Então, eu fui formatar uma franquia uma vez. Formatar, assim, era uma empresa grande já, que ela já tinha 400 parceiros. E ela ia transformar esses parceiros em franqueados. Uma empresa bem grande, tá? Ela chama Mundial Editora. E nessa transição, a gente fez um trabalho de pente fino, mas bem de pente fino. E a gente percebeu que daqueles 400 que realmente tinham um perfil para aquele tipo de trabalho, era metade. Era literalmente metade. Então, assim, aquele franqueador, ele evoluiu. Ele começou a evoluir e ele começou a perceber os erros que ele cometia no passado, não somente por amadorismo, mas muito pela paixão. Sim. Porque amador eles não tinham nada, porque era uma empresa gigante. Ninguém chega lá sendo amador, sabe? Então eles já eram muito grandes, muito ricos, então não são amadores, são profissionais. Mas você vê que tinha muita paixão. Então, por exemplo, esses dias eu atendi uma franqueadora, uma pessoa que estava montando a franquia dela, e a gente conversando do Instagram, e conversando por áudio, ela falou assim, eu tô uma ideia super legal, eu não vou cobrar taxa de marketing por enquanto. Aí eu falei, olha, cobre desde já. Não, mas eu quero começar, eu entendi, mas você não vai conseguir implementar lá na frente isso. Então, a gente tem essas dores também do franqueador, o franqueador que cresceu organicamente e que na hora que ele precisa profissionalizar um pouco mais, ele está cheio de impasse, ele está cheio de contrato diferente. Então, o franqueador precisa ter paixão, ele precisa amar o negócio dele, ele precisa ter dedicação, ele precisa fazer o franqueado pertencer, tudo isso sim, mas ele também precisa de profissionais para formatar o negócio dele desde o início, para evitar esse tipo de percalço que ele sofreria no futuro.
Deixa eu só abrir um parênteses. Que existe nas cláusulas, né, de COF, eles podem, por exemplo, do marketing nesse caso. Imagina se ela não colocasse ali no início da COF e dos contratos que não seria cobrado. A COF pode ser alterada durante esse contrato? Porque eu acredito que os primeiros são 5 anos, né? É uma regra, não é? Vai de franquia para franquia. A COF, ela pode ser alterada durante o contrato? A COF, na verdade, as pessoas entendem às vezes a COF de uma maneira errada. A COF, ela nada mais é do que um panfleto igual panfleto de mercado. Aquilo ali é circular de oferta. Então, você recebe um panfleto do mercado falando que o leite condensado está também por fora do preço, mas está lá tipo por R$6. Tá lá por R$3,90. Então você recebeu aquilo lá e você vai até o mercado. Então a pessoa, você teve um primeiro contato com aquele supermercado através do panfleto, você chega lá na hora, você pega o produto, você vai passar no caixa, ela fala para você R$6. Não, peraí, eu recebi isso daqui, ó. Isso daqui estava me dizendo que era R$3,90. A circular de oferta é o que o nome diz, é uma circular de oferta. Ele está ofertando o negócio dele. E para ele ofertar o negócio dele, a lei exige essas informações prévias justamente para que você tenha o máximo de compreensão sobre aquele negócio, porque quando você compra uma franquia, é quase que você comprar um presente fechado. Sabe aquelas maquininhas que agora tem, que você coloca um monte de caixinha, você não sabe o que vai vir na caixinha? Aquilo ali é a franquia. Você não sabe como vai ser a relação depois que você assinar o contrato. Então, eles trazem uma circular de oferta que é justamente para você ter o direito de esfregar na cara do seu franqueador e falar, não, você me prometeu esse serviço aqui, você me prometeu isso daqui, você me prometeu aquilo ali, você me disse que você tinha know-how, você me disse que tinha um histórico. Eu atendi hoje uma franquia de venda de carros, não vou falar o nome, que eles falavam de uma plataforma de não sei quantos mil compradores. E só depois que os franqueados assinaram o contrato, eles viram que não tinha. E aí, quando perguntaram, eles falaram, a plataforma está em construção. Ixi. Espera aí, está na circular de oferta. Então, isso é a circular de oferta. Então, a circular de oferta, ela serve para um momento pré-contratual. A franqueadora, ela vai continuar evoluindo. Ela vai continuar evoluindo e ela vai mudar. A circular de oferta dela tem que mudar. Todo ano tem que mudar. Entendi. Tem que mudar a circular de oferta, tem que mudar o contrato. Ela precisa evoluir. Mas para aquele franqueado, naquele momento, ela tem que representar a verdade daquela empresa naquele momento. Isso é a circular de oferta. Mas e no caso, por exemplo, da Cacau Show, né? Vamos citar que a franqueada trouxe que foi alterado várias vezes o contrato e, como, por exemplo, era 5 anos de contrato, né? E durante o meio ali foi colocado cláusulas e coisas acrescentadas que ela não estava de acordo. Só que ela já está no carro andando. Como faz? Se ela não está de acordo, mas se ela quiser dar para trás e cancelar o contrato, ela tem que pagar a multa contratual. O que o franqueado faria nesse caso? Se isso acontece, é que a Cacau Show é um caso à parte, porque eles têm uma cláusula, que é a cláusula compromissória. Que, por exemplo, eu falo isso lá no Franquia 10. Franquia que usa câmera de arbitragem, na minha humildíssima opinião, não deve ser adquirida. Por que não deve ser adquirida? Porque a gente tem muito pouca transparência do que está acontecendo. E, além disso, custa muito caro para o franqueado reclamar alguma coisa. Mas a gente tem algumas câmeras, como a Caesp, que é uma excelente câmera. A gente tem a Caesp, por exemplo, que tem custos mais baratos. É mais barato, mas a gente está falando de 10 mil e talvez até 20 mil reais. Então, é mais barato, mas não é igual à justiça, que às vezes a gente consegue de graça. Então, assim, é mais barato. Às vezes o franqueado está numa situação tão ruim que ele não tem dinheiro para pagar o advogado, não tem dinheiro para pagar as custas de uma câmara de arbitragem, e aí ele não tem como reclamar. Então, esse é um caso diferente no caso da Cacau Show, porque a Cacau Show nos novos contratos tem essa cláusula. Mas, via de regra, se uma franquia te entrega um contrato e ela muda a regra do jogo, esse contrato já está quebrado por ela.
Então, não é um contrato que... não, ela já quebrou o contrato. Aí basta você levar aquilo para o judiciário e falar, olha, eles quebraram o contrato comigo. 2 opções o juiz vai ter. Ou ele vai rescindir o contrato e pedir para o franqueador pagar a multa, ou ele vai regular o contrato. Franqueadora, você tem que cumprir o que está escrito aqui. O contrato anterior, né? E cumprir tudo certo. Exatamente. Então, assim, é isso. Por isso que o pessoal lá da Cacau Show, eles brigam comigo quando eu respondo. Eu falo assim, gente, o caminho não é esse. O caminho é jurídico. Sim. O caminho é vocês pegarem a veia jurídica do negócio e brigar. Mas a gente tem uma cláusula compromissória. A gente, quando fala mal, o franqueador briga. Na verdade, nenhum franqueador gosta quando alguém está falando mal, né? Mas a gente tem que falar, é um direito constitucional. O que eu não posso fazer numa rede? Eu, como franqueado, dando uma dica. Eu, como franqueado, eu não posso chegar numa rede social e falar assim, gente, não comprem a franquia tal. Essa franquia é uma porcaria, não merece ser comprada. Eu não posso falar isso. Mas eu posso, tranquilamente, falar, gente, sou franqueado da marca tal, estou extremamente insatisfeito, está acontecendo isso comigo. Tem todo o direito de falar, desde que corresponda à verdade. Mas vai ter retaliação. Vai. Mas pelo menos você vai começar a combater ferro com ferro, fogo com fogo. Mas então é isso. Nesse caso, por exemplo, Cacau Show, esse contrato, se isso aconteceu dessa forma, como eles estão narrando, e inclusive mandaram, eles disseram o seguinte, tô falando pra caramba, né? Interrompam, gente. Não, a gente tá aqui pra ouvir. Eles disseram o seguinte, eles disseram que a Cacau Show enviava circulares e que nessas circulares havia alteração de formas de cobrança, de datas, etc. Vamos lá, a gente tem que entender o que essa circular pode e o que essa circular não pode fazer. Essa circular não pode alterar um valor de royalties, por exemplo. Ele não pode subir a alíquota de 8 para 10. Essa circular ela não pode instituir uma nova cobrança, como, por exemplo, a famosa lá, taxa do cacau. Essa circular não pode fazer isso. O que essa circular pode fazer? Essa circular pode falar para você, olha, a partir de agora, para você comprar comigo, o seu limite de crédito foi reduzido. Essa circular também pode falar, a partir de agora, a gente não parcela mais em 6, a gente parcela em 3. A não ser que esteja no contrato, parcelamento em 6 vezes, mas não vai estar. Não vai estar. Então, o que essa circular pode fazer? Ela pode... Vamos pensar o seguinte. Imagina que a gente montou uma empresa que não é franquia. A gente montou uma empresa de embalagem. Então, eu compro de um fornecedor embalagens e revendo na minha cidade. E eu compro com esse fornecedor 30, 60, 90. Aí esse fornecedor vira para mim e fala assim, Lucas, a partir de hoje, cara, 30 dias é o máximo que eu consigo segurar. Se eu quero continuar comprando aquele fornecedor, eu sou obrigado a me adaptar àquela nova política comercial, porque a política comercial é uma questão que a empresa determina. Exato. Sim. Falamos isso semana passada. Então a franqueadora, ela tem o direito de alterar a política comercial dela, a não ser que esteja escrito textualmente no contrato como que é a política comercial dela. Mas se não tiver, ela pode, por circular, fazer isso. Então, no caso do Cacau Show, o que eles estavam dizendo é que, por circulares, eles estavam alterando o contrato, aumentando a alíquota, instituindo novas taxas. Isso é totalmente ilegal, isso não pode ser feito. Se isso aconteceu, esse contrato foi quebrado pela própria Cacau Show. Ela não tem o direito. Mas está lá no contrato dizendo que quando ele envia uma circular, automaticamente é como se fosse uma alteração do contrato. Essa cláusula é abusiva. Eu preciso da assinatura do franqueado. Então é isso, via de regra, se isso acontece, o contrato já foi rescindido pela própria franqueadora. Por isso que é muito importante, eu acredito ao meu ver, né, e a gente comentou sobre isso, que por mais que o franqueado ele tenha ali o jurídico da franquia à disposição dele, é muito importante que ele tenha um jurídico que ele possa tirar todas as dúvidas, que esteja ali, não que ao lado dele, mas em prol dele. Que não esteja dentro da franquia, né? Para que entenda e tenha mais... neutralidade. Exatamente.
Para isso, temos a franquia 10. Exatamente. Franquia 10, a gente tem a consultoria, que é uma parte não jurídica que a gente faz, inclusive nessa parte de gestão, mas bem pouco. Como eu falei para vocês, eu atendo, é uma diferença assim, abismal. Eu, ao longo dos anos, porque eu sou apaixonado por franquia, apaixonadíssimo por franquia. As pessoas acham que eu odeio, na verdade eu sou apaixonado. Eu morei nos Estados Unidos, eu sou velho, tá? Eu morei nos Estados Unidos em 1996 e terminei o colegial lá em 97 para 98. E a minha família, que eu morei, fiz intercâmbio, acabei ficando um pouquinho mais lá, porque ganhei muita... Somos família até hoje, né? E minha família americana eram franqueados do Dairy Queen, uma franquia americana. E aí foi o primeiro contato com franquia. É franquia de sorvetes, né? Isso. Sorvete, comida, né? O foco principal é o sorvete, né? Inclusive, tem um projeto arquitetônico deles antigo que é um sorvetão, assim. A loja da Dairy Queen era a massa do sorvete, assim. E foi o meu primeiro contato com franquia. E vizinho da nossa casa americana era o franqueado do McDonald's. Morava bem, hein? E aí eu tive contato com franquia. Pouco tempo depois que eu cheguei, a minha americana vendeu o restaurante. Mas eu fui aprendendo bastante coisa, porque meu irmão americano trabalhava lá ainda, o namorado dele também, então tá. Então eu me apaixonei por franquia. Quando eu voltei, eu fui dar aula de inglês, e dei aula de inglês em todas as franquias de inglês que vocês podem imaginar. A marca que você pensar, eu dei aula. A não ser muito pequena, mas as grandes eu dei aula. E me apaixonei por franquia. Apaixonei absurdamente, assim, pelo modelo. Eu falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer da vida. E depois eu fui advogar numa outra área completamente diferente, que era o banco. E aí, não gostava, mas era bom financeiramente. Depois eu voltei para o franchising, abri minha franquia e voltei a advogar. Quando eu voltei a advogar, eu voltei por acaso. Eu abri um blog, porque eu era vice-presidente da associação, da franquia que eu pertencia antes. E eu abri um blog porque eu percebia que todo mundo tinha dúvida. Eu abri um blog que chamava advogadofranquia.com, que até hoje é meu site, advogadofranquia.com.br. E era advogadofranquia.com. Ninguém falava de franquia pró-franqueado. Só falava do franqueador. De repente, na hora que eu via, tinha um mundaréu de e-mail. Era só e-mail na época. Era um mundaréu de e-mail. E aí depois eu comecei a advogar. Fui me distanciando das minhas franquias. Até então eu tinha 4. Fui me distanciando das minhas franquias. Fui me consolidando no escritório. De quando eu parei... Hoje minha escola é gerida por uma gestora. De quando eu parei e comecei a só advogar, eu atendi, e aí é importante deixar isso claro, porque eu fiz muito pro bono, muito de graça. Eu queria entender mais, sabe? Mas eu atendi, eu não sei exatamente que número que a gente está, mas eu já atendi mais de 2.700 franqueados diferentes, de marcas diferentes. Eu até, sempre quando a pessoa me pergunta, eu coloco lá mais de 2.500, mas assim, não que isso tenha repercutido financeiramente todo positivo, porque muita gente atende de graça. Eu queria ouvir, eu queria entender, eu queria escrever no meu blog, eu queria escrever no meu site. E aí eu ouvia, eu atendia, eu dava conselho, eu negociava, fazia algumas coisas. Contra 21 franqueadores até hoje, que é o máximo de franqueadores que eu trabalhei até hoje, 21 franqueadores. Então, não dá para eu comparar a experiência que eu tenho do lado do franqueado com a experiência que eu tenho do lado do franqueador. Verdade. Mas é isso, assim, sobre os contratos. E, inclusive, a questão da Cacau Show, gente. Tem muita coisa que eu vejo ali, e aí eu ouço as pessoas falando, sabe? Mas a franqueadora fez isso. Aí eu falo, pois é, mas isso não é legal. Porque você acha que um franqueador desse porte, ele vai agir longe, muito distante do que a jurisprudência já está guiando ele? Ele não é burro. No limite, né? Ele tá ali. Então, assim, tem muita coisa que eu vou vindo ali e falo assim, ixi, gente, essa é uma briga que não vale a pena comprar. Mas o advogado desse pessoal, eu vi o vídeo dele, muito legal, muito legal. O cara é realmente coerente, inteligente, coerente, entende do que está falando. Então, eu acho que eles têm uma boa chance. Sim, importante também ter esse lado, né, essa visão.
Dr. Lucas, quero agradecer por você compartilhar com a gente, né, todo conhecimento, por esclarecer, porque ainda é um universo cheio de questões. Sim. E talvez ainda seja por muito tempo, porque esse caso abriu, né, uma brecha aí para que muitos questionamentos venham à tona. E aí, de repente, quem sabe, né, a gente vê aí que os órgãos competentes possam regular e, de repente, abrir também mais discussões saudáveis, né, para que a gente tenha informação. Como a gente sempre fala aqui, toda semana, informação é tudo, informação é ouro. Então, para uma pessoa conseguir ter sucesso em qualquer sentido da vida dela, ela precisa ter conhecimento. Então, aqui a gente valoriza muito isso. Dr. Lucas, quero agradecer e quero que você reforce o convite para que quem, né, um franqueado, neste momento esteja precisando de uma consultoria, esteja precisando ali rever cláusulas contratuais, ou quem vai buscar uma franquia, está no processo de decisão, nesta hora que seria o ideal ter a franquia 10 como parceiro. Com certeza. Eu queria reforçar uma outra coisa importante. Até gravei um vídeo ontem lá no Franquia 10 sobre isso. Não desistam das franquias. É um bom negócio. Existem excelentes negócios dentro do franchising hoje. Você precisa dar uma peneirada, sim, porque tem os lobos em pele de cordeiro ali no meio. Mas sempre foi assim. No mundo inteiro. É que hoje está ganhando mais evidência, mas ainda existem boas franquias, e ainda existem empreendedores com boas ideias, com bons trabalhos para franquear os seus negócios. Então, se você pensa em franquear, também não desista de franquear o seu negócio. É a melhor maneira de expandir o seu negócio, é através da franquia, a maneira mais segura. Você tem proteção trabalhista, proteção tributária. Então, assim, é uma maneira segura de você expandir, ver a sua marca, realizar um sonho de ter sua marca difundida em territórios maiores. Então, é um super negócio legal. Não desistam das franquias, nem de franquear, nem de comprar franquia. Só faça com cuidado. E não precisa necessariamente ser comigo lá no Franquia 10. É óbvio que eu vou ficar muito grato se vocês fizerem comigo essas pesquisas, obviamente. Mas não precisa, mas faça com alguém. Antes de comprar uma franquia, faça a pesquisa, levante a capivara da franqueadora para não fazer besteira. Perfeito. Dr. Lucas, obrigada, sucesso. E qualquer novidade, a gente vem contar aqui pra galera como tá os desdobramentos desta situação, né, da Cacau Show. Mas também, se de repente acontecer algo em paralelo também, estamos aqui à disposição. Teremos outras novidades. Teremos, né? outras marcas que vão cair agora nessa mesma linha aí. Já está começando, você já deve estar visto, né? Sim. Abriu uma portinha secreta aqui agora. Agora não tem mais fim. A gente já tem 2 de odontologia, 3 de odontologia entrando nessa linha aí, que agora vai começar o massacre midiático, e uma de depilação a laser. Vai começar o massacre. Exato. Bom, é isso. Para você que está nos acompanhando aqui, que chegou até o final, siga, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu comentário. E mais importante que isso também, compartilha o nosso vídeo e o nosso canal com muitas outras empreendedoras, empreendedor também, para que tenha aí conhecimento, que é o que a gente tem aqui como objetivo, levar informação, entregar ouro para vocês. Estamos encerrando e também siga a gente lá nas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto. Dr. Lucas, obrigada e para vocês um excelente final de semana. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.